começar. Tá, bom dia. Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho sobre sedimentos e processos sedimentários, capítulo 9. Eu sou a Madeira. Eu sou o Fabrício. Vai, Bom, então, a superfície terrestre ela tem diversos tipos de relevo e a escala dela depende exclusivamente de processos erosivos, que são os desgastantes, ou de processos deposicionais, que acumulam sedimento. No Brasil, esse estudo ele é feito a partir de pontos turísticos. As formas de relevo elas podem ser tanto individuais quanto em escalas maiores, que podem ser de muitos quilômetros, milhares de quilômetros. A diferenciação entre dunas de campo, dunas, serras e planícies é que as serras e planícies elas são constituídas de rochas de diversos tipos, que elas vão se amontoando de acordo com o tempo, e as dunas de campo elas são compostas de grãos que são trazidos e movidos de acordo com as raízes naturais. E as formas de leito sedimentar elas são as feições que ocorrem de escalas variadas, que elas podem ser tanto em milímetros, que são as microangulações, tanto em quilômetros, que são as megaangulações. Aí aqui a gente tem a foto de uma duna, a gente consegue ver tanto as megaangulações, que são as maiores, e as microangulações, que são feitas, ambas são feitas por concentrações do vento. E aqui tem uma fotografia aérea que mostra que ela pode chegar a muitos quilômetros, por exemplo, aqui tem 7 quilômetros de extensão. Aí dentro da geologia tem um estudo chamado granulometria, que vai estudar a medida de todos os grãos existentes na superfície terrestre. Em todos eles possuem uma nomenclatura que variam do latim ao grego, que vão classificar os sedimentos e as rochas que eles formam. Então, em latim temos o rudáceo, em grego o cesítico, que são para materiais grossos como o cascalho, e a rocha seria o pudido. O arenáceo em latim, samítico, em grego para areia, a rocha o arenito. E o lutáceo em latim, pelítico, em grego para materiais mais finos, como a argila, e a rocha o lutito, ou pelítico. Aí tem a tabela da granulometria, como que ela é organizada? Ela é organizada dos grãos mais grossos para os mais finos. Quanto mais grosso o grão for, mais energia ele vai precisar para ser transportado, e quanto mais fino, menos energia. Os principais são o cascalho, a areia, silt e a argila. O cascalho vai de 256 milímetros a 2 milímetros, a areia de 2 milímetros a 0,052, o silt de 0,0062 a 0,04 e a argila é o mais fino, que é menor que 0,004 milímetros. Alguns deles possuem subdivisões para você classificar, que as subdivisões vão de muito grosso, médio, fino e muito fino. E é importante porque entende o ambiente de formação e também a força do agente natural que envolve eles. Aí tem a relação de formas e processos. O relevo ele não é estável, ele está sempre em mudança. As dunas elas são determinadas pelos grãos que são movimentados e de como eles são levados. Então eles podem ser levados tanto em nuvens de grãos ou avalanches. A interação humana também está bem inclusa nisso, porque a organização ela tende a ignorar o fato da existência de sítios naturais de erosão e deposição, como por exemplo as avenidas marginais do Rio Tietê e Pinheiros e algumas comunidades do Rio de Janeiro. Isso mostra que essa falta de organização ela causa desequilíbrio instável e desastres naturais. Então, o recurso do Zoom, que é um estudo da geologia, que olha de forma microscópica nesses grãos, e a macroscópica são as planícies sedimentares, para entender como esses movimentos acontecem na natureza. E como que esse movimento ele acontece? Então, ele vai sair de uma rocha mãe, ou pode ser tanto ígnea quanto metamórfica, ela sofre temperismo físico e químico, e ela começa a se movimentar a partir de um agente natural, vento, mar, qualquer coisa. E ela só vai ser um sedimento a partir do momento que ela se movimenta. Quando ela está em repouso, ela é apenas uma partícula. Aí tem a forma mais híbrida, que o primeiro é a força-peso e o empuxo. A força-peso ela vai puxar o grão para baixo com a gravidade e o empuxo vai empurrar lá para cima. Esse movimento ele é de oposição direta, então o grão só vai se movimentar dependendo do que for maior. Se a força-peso for maior, o grão vai afundar. Se o empuxo for maior, o grão vai ficar mais leve para se movimentar. Aí a força de coesão. A coesão vai manter todas as partículas juntas. Então, se elas querem se movimentar, elas não vão conseguir. Por isso que os sedimentos mais macios são mais finos e mais difíceis de se movimentar. A força ascendente, ela vai levantar o grão com a turbulência. A força resultante, ela vai mostrar a que ponto ele começa a se movimentar. E a tração é o empurrão que ele vai dar horizontalmente. Então, aqui ele vai começar a se movimentar. E por último, o esforço tangencial, que é a tração, que realmente é onde o grão ele vai se movimentar. E, portanto, deslizar
ela dissolve os grãos estáveis e deixa os estáveis. E o físico, ele refere a solução granulométrica, que é o tamanho dos grãos, e o arredondamento, que é o aperto das arestas. Aí tem os cenários de resistência, área fonte, bacia e nível de base. A área fonte é onde o local fornece o material. A bacia sedimentar é onde a deposição tem o processo dominante. E o nível de base, que geralmente é acima do nível do mar, que tem acima do nível de base, que predomina a erosão e temperismo, e abaixo predomina a deposição. Aí tem um formato que mostra o processo do grão, então ele vai da esquerda para a direita. A primeira, ele vai sair da rocha-mãe, então ele vai começar a se movimentar, e o temperismo e a erosão também são bem importantes nessa parte. Depois, ele vai se movimentar, principalmente com a água, e nessa parte ele pode ficar instável, ele pode dar uma parada. Depois, ele vai, com a erosão, ele vai começar a se movimentar mais com essa parte mais cinza, e depois ele vai os grãos eles se acumulam, formando sedimentos, onde a deposição ela é mais predominante, e no nível de base, onde ele vai parar e geralmente ele vai se formando sedimento. Faz uma nossa, gente! A gente não tem esse tempo, não. Aí tem os sedimentos invisíveis, que é o transporte químico. Então, os rios de solução e os colóides. Os rios de solução são os minerais que se dissolvem e eles viajam de forma invisível até encontrar um lugar para se precipitar. E os colóides, eles são partículas finas que não obedecem à física clássica. Eles exibem o movimento browniano, que são movimentos aleatórios causados pelo choque das moléculas. E depois tem as classificações dos sedimentos alactônicos e autoctônicos. Alactônicos são sedimentos que vieram de outro lugar e sofrem um movimento mecânico. E os autoctônicos são sedimentos formados no próprio lugar e têm origem químico-biológica. Como a Madureira disse, ela acabou de explicar o que são as aloctônicos. Como ela disse, ele é formado, na verdade, o nome dele, o aló, significa o que vem de fora, o estrangeiro. Como a Madureira disse, ele vem de outro lugar distante do seu de origem. Aí ele acaba sofrendo com esse processo de transporte, porque ele acaba sofrendo energia mecânica, que é o transporte. Ele acaba indo do lugar X no lugar Y, sofrendo desgaste, que pode ser feito por rios, por tempestades, por chuva, por qualquer outro fator que acaba movendo essa rocha. Aí a gente tem dois tipos de divisões. Primeiro a gente tem a divisão dinâmica. A divisão dinâmica a gente tem dois tipos, que é a epiclásticas, que é mais ou menos forças externas, tipo o sol, a chuva, tudo isso que acaba mudando o sedimento da rocha. E a piroclásticas, que são as forças mais internas. A gente pode pensar no vulcão. Eles têm os seus sedimentos, obviamente, mas quando ele aqui entra em produção, acaba gerando a explosão que acaba jogando longe e fazendo esse transporte. E a gente tem a divisão de distâncias, que são as exoplásticas. Sim, é que o local de origem o local que o sedimento está, ele é bem distante do de origem, quilômetros de distância, enquanto os interplásticos, eles ainda permanecem mais ou menos no mesmo lugar, só que eles ainda se movem, querendo ou não, só que lugar. Aí a gente tem os autoctônicos. Esse alto significa que vem de cima. Então o que ele é? É um processo, a mudança que ele tem é um processo mais biológico e químico. E o que ele é formado, obviamente, pela precipitação e atividade orgânica, quase zero de transporte. Aí seus principais motores são a precipitação química, que é tipo, tem a água salgada. A água ela acaba evaporando e permanece os cristais. Então ela forma tipo os cristais de sal no fundo da água. E tem os evaporitos, que são. Eles não têm nenhuma intervenção de seres vivos, tipo assim, nenhuma coisa foi lá e mexeu para mudar o componente dele. E o acúmulo biológico, que quando o organismo morre, ele acaba caindo e entre aspas sendo levado. Entre aspas, no local. Só que, querendo ou não, ele ainda é considerado autoctônico, por causa que ele tem mais. O processo dele é mais biológico e ele não muda muito de lugar. A imagem é um interclasse
camada ali em cima. Que é um pouquinho acima da camada de origem. Ele tá aqui e ele foi mais pra cima. Ele não mudou muito do local de origem. Pode passar. Aí a gente tem os clássicos. Os clássicos, que é um fragmento que ele desprende da sua rocha de origem. Que ele conta do desgaste. Mas ele acaba sendo diferenciado do detrito, porque o detrito ele se denomina mais por causa do desgaste mesmo, porque acaba sendo menor, mudando todos os componentes. O clássico ele pode até apresentar esse desgaste, mas ele acaba aqui sendo diferenciado por causa do fragmento de transporte. Peraí, um minutinho, só antes de falar. Essa imagem aqui, ela verdade, tem uma ideia se a gente falar. Por exemplo, se a rocha ela é alóctone, a gente tem sempre aquela coisa de sim e não para várias coisas. Aí, por exemplo, ela é alóctone, aí é sim, aí a gente vai lá e ela termina um ciclo aqui. Se não, ela vai para a perpendicular. Ela tem sim, ela vai e finaliza. Depende do não, local de toda origem. vez que tiver um não, ele vai me dar uma nova variação daquela rocha. O mesmo acontece com o autóctone. Só que o autóctone ele pode acontecer um pouco contrário, porque ele é um pouco mais complexo. Porque como ele depende de coisas biológicas e químicas, ele acaba vindo assim. Por exemplo, o sim ele pode gerar uma coisa, o não também pode gerar outra. Então vai indo para várias ramificações na mesma rocha. Pode. Essa falta os elementos do calcário. E o calcário, ele é principalmente composto por uns 3, entre aspas, 4, 3 elementos, que são os principais, no caso. Que primeiro é o interpassos, que são meio que pedaços de lama, de barro, de gelo, de vez em quando, que acaba que foi arrancado do fundo do mar, fica aquelas redondezas do local. Os oóides e os ortoides são duas parecidas com pedras. A camada é redonda deles se deriva da camada química e da rolagem que acaba ocorrendo. E os pelotídeos, que são os excrementos fósseis de alguns certos animais. E a gente também tem os materiais terrígenos que normalmente a gente pode explicar que são da terra imersa. Aí eu vou falar dos bis construídos. Os bis construídos são os organismos fixos. Eles, na verdade, eles são como corais. Eles são sedimentos que eles acabam se formando nos seus próprios paredes, se formando uma estrutura própria, como corais e algas. E eles acabam vindo por baixo. E a gente também tem os bioinduzidos, que eles são resultados de um metabolismo do animal. Isso a gente chama o princípio de Leschetelier. Fala da cianobactérias, Que eles acabam tirando o gás carbonizável. Isso é porque esse processo ele vai se formando porque o organismo ele acaba retirando parte para dar para outro. Só que o sistema ele já automaticamente compensa essa mudança. Ele acaba mostrando que mesmo que a gente tenha uma composição, ele acaba se compensando sozinho. Passa aí pra nós. Passa pra gente. Passa. Bom, aí tem os ortoquímicos. Os ortoquímicos basicamente são as questões formadas pela precipitação química direta. Que aí tem aquela questão, evaporitos e espeleotemas, que tem as croças também. Os evaporitos é sempre formado por evaporação de água salgada. Já os espeleotemas é a formação de cavernas, que já vem da caverna. Os nomes são meio que científicos, mas que se fazem sentido. Das croças é formada por circulação de água no solo ou rochas porosas. Aí tem a viscosidade. A viscosidade tem a alta e a baixa. A baixa ela vai se denomina pela água e do ar, que elas têm esse movimento que acaba. Cadê isso? Aí isso seria bem espesso e. Que acaba tendo mais liberdade de colisão. Aí a alta ela é mais pela lama e pelo gelo, que dificulta um pouco esse movimento, porque ele acaba pegando muito dos grãos mais densos e mais finos. Aí tem uma análise de gráfico aqui que a gente fala que o gráfico vai relacionar a velocidade do palo com o tamanho do grão para determinar se o sedimento ele é erodido, transportado ou depositado. Essa anomalia, se a gente olhar aqui, ó, tem a erosão. A erosão vai ter os seus leitos coesivos e os seus leitos incoesivos.
lento e coesivo seria essa parte aqui. E tem a parte do transporte, que está de 001 a 1. A erosão ela precisa de uma velocidade maior para acontecer, enquanto o transporte ele precisa de uma velocidade para começar o transporte, depois ele se estabiliza, enquanto a deposição ela fala é uma velocidade muito mais baixa para causar muitas coisas. Aí a anomalia dos fios fala sobre a difícil separação, por causa que acaba juntando muito os excrementos dos grandes dos fios, que a água vai caindo e os grãos maiores vão primeiro. Bom, aí tem a questão dos transportes, que a gente tem suspensão, saltação e tração. Basicamente, o grão ele é tão leve pela turbulência que ele salta. É bem assim. A suspensão é mais ou menos. O do saltação ele vai dar os pulinhos dele lá no meio da pedra e vai pulando entre elas. De tração é que ele é muito pesado para decolar quando está ventando. Então, ele meio que vai rolando, dando uma deslizada na hora. Aí essa imagem aqui é para mostrar, por exemplo, tá no deserto, quando venta, os grãos que são mais leves, que são aquelas areias que estão em cima, eles vão flutuar no ar, vão ser jogados. Aí os que estão embaixo vão pulados e os que estão ali embaixo basicamente precisam de uma força muito grande. Pode passar. Aí a solução. Bom, aí tem os conceitos de viscosidade que ela já comentou. Aqui é mais ou menos uma questão para a gente dar uma estendida sobre. Que aí vai falar sobre o vento, a água, ela consegue separar o que é leve do que é pesado. Por isso que as duas areias costumam ter grãos de todos do mesmo tamanho. Aí tem a questão do tipo de tração, que essa imagem da praia aqui, ela vai mostrar que quando a energia é alta, ela vai formar uma camada densa de grãos movendo ao fundo. Até quando a gente vai na praia, a gente sente o chão bem denso perto, mas eu passo na Aí tem as classificação genética, que seria que logo depois que a gente tem a gravidade direta, o que eles são? É um movimento onde o sedimento flui de uma coisa só. Aí tem onde ocorre, que é basicamente nas impostas, nessas partes de declive. A dinâmica, que é quando são eventos rápidos, muitas vezes catastróficos, que o movimento vai começar quando o peso do sedimento vai vencer a força de atrito que estava segurando. Aqui a gente fala que isso é uma explicação de onde o sedimento vai moldar o solo. Discute tanto da trato de tração que quanto a suspensão de partículas podem criar um leito plano. Mas essa saltação vai quebrar a sua uniformidade. Passa pra gente. Aí essa imagem é para mostrar o vento, suspenso, saltou, pulou. Passa. Aí a gente tem a questão da física dos fluxos gravitacionais, que são essas quatro aqui. Que seriam a equação de equilíbrio, que é igual a Madalena estava falando sobre ocorre a força-peso, a gente tem as forças de resistência. Matéria-prima é sempre a questão da biologia, variáveis imponderáveis. Sempre a gente vai ter variáveis que vão estar afetando o ambiente. 3 regimes zoológicos: rúptil, que é a ruptura ao longo do tempo; plástico, que é a massa que se deforma; e fluidal, que é os grãos são fluidos. Aí a gente tem aqui a favela como um risco de deslizamento, um exemplo. A gente tem aqui, por exemplo, aqui em cima, uma fábrica que está fazendo o chão tremer. Faz com que a terra que esteja aqui caia para cá. E essa ação que tem uma maquininha aqui, vai tremer mais ainda o chão, vai jogar a terra para lá, que essa favela tem risco de deslizar a terra em cima dela. E a gente tem esses 4 fatores. Pluviosidade crítica, quando a chuva é muito intensa, que vai pesar muito o solo. Intervenção antrópica, que é quando tem maquinário pesado. Fator 3 é a sobrecarga das estruturas, as estruturas são pesadas. Fator 4, acúmulo de muitos gases, muitas vezes no chão era de lugar de depósito de lixo. E tem o fator 5, que seria o substrato geológico turfo. E aí o que a gente faz? A gente não tem como prever quando vai acontecer, mas a gente consegue aprender com os erros do passado. Aquele lugar caiu, vamos ver como que a gente pode evitar que outros lugares caiam. Aí a gente tem o fluxo de geologia rúptil, que são os escorregamentos e deslizamentos, que fala sobre o mecanismo de falha, desequilíbrio e coerência de depósito. E a gente tem 2 zoneamentos de tensão, que é o topo de declive e o base de encosta. A zona de distensão é formada por planos superverticais. Já essa aqui é uma compressão formada com as obras tectônicas. A gente tem os fluxos granulares, o grain flows, que seriam um mistério de pressão, que seria um mecanismo físico que ocorre quando areias puras elas vão ter o físico para se empurrarem. A pressão dispersiva, que é quando a força é gerada por tanto choque, às vezes de você batendo em alguma coisa, que ela vai meio que furar ou quebrar. E aí a gente tem o contexto das brumas, como foi falado, que é comum que esses avalanches de areia aconteçam por causa do vento. E ele é basicamente um produto geológico, que as lentes de areia com espessura reduzida é frequentemente apresentada com gradação inversa. E aí que vai ter um exemplo nessa próxima imagem aqui, que mostra que assim, a gente tem o fluxo granular, que vai formar meio que uma língua, por exemplo, um açúcar. E aí a gente tem aqui o avalanche coesivo, que é quando está caindo muita areia de uma vez, de uma montanhona.
E a gente tem um esmagamento degenerado, que quando a areia está mais ou menos molhada, ela vai caindo mais lentamente. Aí aqui a gente tem os fluxos de detrito e debris flow, que é a função de matriz, o viscoso, que será a viscosidade, que vai inibir a turbulência e vai anular a parte de força de peso de graus maiores, que permite que o transporte de bloco seja muito grande. A gente tem os jigs marginais, que seriam as zonas laterais de concentração dos plásticos, por conta de serem grossos ou menor velocidade, e o núcleo de embolo, que seria a zona central de maior velocidade e menor resistência ao movimento. Volta. Aí a gente tem a deposição, que ocorre pelo congelamento coesivo e movimentação, que ela vai ser a energia que se dissipa. Aí a gente pode passar. E aí a gente vai ver aqui, tem essa imagem que parece, tipo, pelo momento, uma coisa muito confusa. Mas se a gente for por partes, a gente vê que ali é uma coisa tranquila. A gente tem o embolo móvel, que seria essa parte, que ela vai falar que é o centro do fluxo. Pensa aqui como o centro do negócio que está acontecendo, está se mexendo. E aí a gente vai ter os jigs marginais, B e B. Que vai ser basicamente as paredes vão guiar a lama morra abaixo. Vai fazer com que a lama caia certinho. Aí tem o cincelamento, que seriam essas setas aqui, que vai ser o movimento que está acontecendo. A parede está jogando para cá, só que por causa disso eu estava descendo ela, por causa que é uma parede. Pensa um mel, por exemplo, dentro de um jarro, ele vai escorrendo devagar, mesma coisa. E aqui, ó, a lama ela fina, ela lubrifica tudo. Por isso pedras gigantes flutuam nesse mingau e acaba chegando muito longe sem tocar no fundo. Ela vai funcionar como um lubrificante que faz as pedras boiarem. Aí aqui a gente tem um fenômeno de liquefação, que seriam as areias movediças, que a definição seria que o estado dos grãos eles perdem contato direto e vai acabar ficando suspenso no fluido seus próprios poros. E a gente tem algumas instabilidades dela. Seria o estado liquefeito, que é instável por causa desse equilíbrio. A gente tem a fuga de fluidos, que é uma vez cessada essa vibração, uma vez que parou, tá em repouso lá, a gente vai ter meio que tubo gestado. Os grãos eles vão afundando, porque tá lá parado na areia. Você jogou alguma coisa e tirou do repouso, ele vai começar a absorver para voltar do jeito que estava. E o negócio final é esse sedimento compactado, uma areia dura, tipo arenito que fica lá embaixo, que vai fazer com que essa areia não entre para baixo da terra. Pode passar. Aí a gente tem os turbiditos, que seriam os produtos da turbidez, que seria a característica de depósito, camadas sísmicas de arenito e rutitos, que é um nome diferente para falar lama. Que a gente fala que antigamente era tudo atribuído a oscilações de nível do mar, que dependia do mar para acontecer alguma coisa. Hoje a gente sabe que cada parte de camada vai representar a passagem única da sua turbidez. E a gente tem duas sequências de deposição. A base, que seria o contato brusco erosivo com sedimentos muito grossos através da tração, que foi muito parado assim. O topo, que seria a transição gradual de sedimentos, desde o mais fininho, vai para o mais grosso, vai tendo aquela troca. Pode passar. Aí, aqui eu vou ter a geologia e engenharia de desastres. E eu vou ter a interação antropogênica, que seria a urbanização sem critérios, que vai ignorando os ciclos naturais, erosões transformando processos. Aí a gente tem aqui as análises de risco. Como eu falei, a gente não consegue prever uma ocorrência que aquela montanha vai cair agora. Não, mas a gente vê como que com coisas passadas, a gente aprende que a gente pode definir os graus de risco daquele lugar. E aí a gente tem aqui, ó, um exemplo, é o caso de Varginha em Minas Gerais, que é onde a combinação de muita coisa, foi chuva intensa, muita obra, muito deslizamento, acabou vindo por causa disso. E tendo acesso social, o parecer geológico deve ser obrigatório no planejamento urbano para evitar o custo de humano de desastres já acostumados. Aí, para a nossa conclusão, eu coloquei 5 pontos principais que a gente falou ao longo do trabalho. Seria que a gente está falando sobre a geologia sedimentar, deve revelar que é um sistema dinâmico. Não tem como a gente falar que é uma coisa muito específica. A dinâmica pode ser que aconteça, que a gente tenha erosão e deposição, regida pela física, é basicamente a nossa chave para a gente entender como que ocorre o nosso relevo. E aí a gente tem o granulometria e energia, o tamanho do grão vai indicar qual que é o seu nível de transporte. Se ele é muito pequeno, ele vai muito rápido. Então, a gente tem essa questão da sua formação, do seu ambiente de origem. Aí a gente vai fazer o planejamento urbano, que é uma peça-chave para a gente entender que a gente tem que valorizar a vida e respeitar os ciclos naturais. Não adianta a gente só sair quebrando ou fazendo muito barulho. E a gestão de riscos, a análise desses fluxos, faz que seja a ferramenta essencial para a gente evitar qualquer tipo de desastre. E aí a gente tem que ter uma maturidade de transformação, seria o transporte que vai promover a questão física e química sobre as questões de minerais existentes. É isso. Da sua parte. Não sei o que você está da sua parte. A gente nem fala por Bom. Passou por